O Salmo 23 começa com uma declaração que muda tudo. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Estas palavras não são apenas poéticas, são proféticas sobre a tua vida. Quando Davi escreveu este salmo, ele conhecia profundamente o trabalho de um pastor. Ele mesmo havia sido pastor de ovelhas e sabia que um bom pastor não apenas alimenta o rebanho, mas protege, guia, cuida das feridas e busca a ovelha perdida. Ao declarar que o Senhor é o seu pastor, Davi estava dizendo que confiava completamente no cuidado de Deus. E quando acrescentou, nada me faltará, ele não estava negando as dificuldades da vida, estava afirmando que mesmo nas dificuldades, Deus seria suficiente. Esta manhã, ao começares o teu dia com esta verdade, estás a estabelecer um fundamento inabalável. Não importa o que apareça hoje, não importa quais desafios surjam, tu tens um pastor que já preparou tudo o que precisas. Ele conhece as tuas necessidades antes mesmo de as verbalizares. O Salmo continua dizendo, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma. Que imagem maravilhosa para começar o dia! Deus não te conduz para lugares áridos, mas para verdes pastos, onde há alimento abundante. Ele não te empurra para águas turbulentas, mas te guia mansamente a águas tranquilas, onde podes descansar e ser renovado. Muitas vezes começamos o dia correndo, ansiosos, tentando resolver tudo com as nossas próprias forças. Mas Deus quer que saibas que Ele já preparou lugares de descanso para ti. Ele quer refrigerar a tua alma cansada. No livro de Isaías, capítulo 40, versículo 11, lemos, como pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seu regaço. Deus não apenas provê, Ele carrega. Ele não apenas guia, Ele abraça. Esta manhã, permite que o bom pastor te conduza aos lugares que Ele preparou para ti, lugares de provisão, de paz, de refrigério para a tua alma. E depois vem uma das promessas mais poderosas. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Repara que o Salmo não diz que não haverá vales, não diz que não haverá sombras, diz que mesmo quando passares por eles, não precisas temer, porque Deus está contigo. A presença de Deus é a nossa maior garantia. Não é a ausência de problemas, mas a presença do Senhor que nos dá segurança. Quando Jesus disse no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 11, eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Ele estava a revelar até onde vai o amor do pastor por ti. Ele não apenas cuida, ele deu a sua vida. Nesta manhã de 8 de janeiro de 2026, tu não caminhas sozinho. Cada passo que deres hoje, o bom pastor vai contigo. Cada decisão que tomares, ele está ali para te guiar. Cada desafio que enfrentares, Ele está ao teu lado para te fortalecer. Vamos orar. Pai amado, bom pastor das nossas almas, nós nos apresentamos diante de Ti nesta manhã de 8 de janeiro de 2026, com corações gratos e espíritos abertos. Reconhecemos que Tu és o nosso pastor e que sob o Teu cuidado nada nos faltará. Obrigado porque não somos órfãos neste mundo, não estamos abandonados à nossa própria sorte. Temos um pastor que nos conhece pelo nome, que conta cada fio de cabelo das nossas cabeças, que se importa com cada detalhe das nossas vidas. Senhor, neste novo dia que se abre diante de nós, declaramos a nossa total dependência de Ti. Sem Ti nada podemos fazer, mas contigo tudo é possível. Obrigado porque enquanto dormíamos, Tu estavas trabalhando a nosso favor. Enquanto descansávamos, Tu preparavas o caminho. Enquanto sonhávamos, Tu estavas ordenando as nossas bênçãos.
Pai, pedimos que este dia seja marcado pela Tua presença constante em cada momento, em cada lugar, em cada situação. Senhor Jesus, Tu que te identificaste como o bom pastor, nós te adoramos nesta manhã. Obrigado, porque não és um pastor distante, mas um pastor que conhece intimamente as suas ovelhas. Tu conheces as nossas fraquezas, as nossas lutas, os nossos medos, e mesmo assim, nos amas com amor eterno. Pedimos que neste dia nos faças deitar em verdes pastos, onde há escassez em nossas vidas, traz abundância, onde há falta, traz provisão, onde há necessidade, traz suprimento sobrenatural. Que possamos experimentar a fartura dos teus pastos, onde não há competição, mas sim suficiência para todos. Guia-nos mansamente a águas tranquilas. Em meio ao caos do mundo, em meio às tempestades da vida, conduz-nos aos lugares de paz que só Tu podes dar. Que a nossa alma encontre descanso verdadeiro em Ti. Refrigera a nossa alma cansada, Senhor. Renova as nossas forças como as da águia. Pai, pedimos que nos guies pelas veredas da justiça por amor do Teu nome. Não queremos caminhar pelos nossos próprios caminhos, mas sim pelos Teus caminhos perfeitos. Mostra-nos a direção certa em cada decisão que precisarmos tomar hoje. Ilumina o nosso entendimento para que possamos discernir a Tua vontade. Que não nos desviemos nem para a direita nem para a esquerda, mas que sigamos firmes no caminho que Tu traçaste para nós. Senhor, sabemos que há vales à nossa frente, sabemos que há sombras nesta jornada, mas declaramos nesta manhã que não temeremos mal algum porque Tu estás conosco. A Tua vara e o Teu cajado nos consolam. Tu nos proteges dos perigos, Tu nos defendes dos inimigos, Tu nos guardas de todo o mal. Onde quer que formos hoje, a Tua presença vai conosco. Não estamos sozinhos, nunca estivemos, nunca estaremos. Senhor, preparas uma mesa diante de nós, na presença dos nossos adversários. Que promessa poderosa para este dia! Mesmo quando há oposição, mesmo quando há quem queira nos ver fracassar, Tu preparas um banquete para nós. Tu nos honras diante daqueles que duvidaram. Tu nos exaltas quando esperavam nos ver derrotados. Pedimos que unjas a nossa cabeça com óleo neste dia. Que a unção do Espírito Santo esteja sobre cada um de nós. Que sejamos capacitados sobrenaturalmente para realizar tudo o que precisarmos fazer hoje. Que o nosso cálice transborde, não apenas suficiente, mas abundante. Não apenas o necessário, mas muito mais do que podemos imaginar. Que a Tua bondade e a Tua misericórdia nos sigam todos os dias da nossa vida. Que habitemos na casa do Senhor para sempre. Esta é a nossa esperança, esta é a nossa confiança, este é o nosso destino eterno. Pai amado, neste dia 8 de janeiro de 2026, pedimos provisão divina sobre cada área das nossas vidas. Onde há falta de recursos financeiros, abre as janelas do céu e derrama bênçãos sem medida. Onde há dívidas que nos sufocam, envia estratégias sobrenaturais de quitação. Onde há portas fechadas para oportunidades de trabalho, abre portas que ninguém pode fechar. Tu és Jeová Jiré, o Deus que provê. Tu és El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso que supre todas as necessidades. Confiamos que assim como alimentaste os israelitas no deserto com maná do céu, assim como multiplicaste os pães e os peixes, assim como proveste água da rocha, Tu proverás tudo o que precisamos hoje, não pela nossa capacidade, mas pela Tua fidelidade, não pelos nossos méritos, mas pela Tua graça. Senhor, que ninguém termine este dia sem testemunhar a Tua provisão de alguma forma. Que cada um possa dizer, verdadeiramente o Senhor é o meu pastor e nada me faltou. Senhor Jesus, pedimos que nos guies em todas as decisões que precisaremos tomar neste dia.
Decisões grandes e pequenas, decisões simples e complexas. Que o Teu Espírito Santo nos oriente em cada escolha. Quando tivermos que escolher entre dois caminhos, mostra-nos qual é o Teu caminho. Quando tivermos que tomar decisões difíceis, dá-nos sabedoria do alto. Que não nos apoiemos no nosso próprio entendimento, mas que em todos os nossos caminhos Te reconheçamos, para que Tu possas endireitar as nossas veredas. Pai, abençoa os nossos relacionamentos neste dia. Nossos relacionamentos familiares, que haja paz, amor e compreensão em nossos lares. Nossos relacionamentos de trabalho, que sejamos luz e sal onde estamos. Nossos relacionamentos de amizade, que sejamos verdadeiros amigos que apontam uns aos outros para Ti. Cura os relacionamentos quebrados, restaura as pontes que foram queimadas, reconcilia os corações que estão distantes. Senhor, pedimos proteção total sobre as nossas vidas neste dia. Protege-nos no caminho de ida e no caminho de volta. Protege-nos em casa e fora de casa. Protege-nos acordados e dormindo. Envia os Teus anjos para acamparem ao nosso redor. Que nenhum mal nos aconteça. Que nenhuma praga chegue à nossa morada. Protege os nossos filhos onde quer que estejam. Cobre-os com o Teu sangue precioso. Guarda-os de todo perigo, de todo acidente, de toda influência maligna. Que os nossos jovens cresçam no Teu temor e no Teu conhecimento. Protege os nossos pais e avós. Dá-lhes saúde, força e lucidez mental. Que tenham dias longos e abençoados. Protege os nossos cônjuges. Fortalece os nossos casamentos. Que o amor seja renovado. Que o compromisso seja reafirmado. Que a fidelidade seja guardada. Afasta toda tentação, toda distração, todo engano que possa ameaçar a aliança matrimonial. Pai, derrama saúde sobre os nossos corpos neste dia. Tu és Jeová Rafa, o Senhor que cura. Pedimos cura para todos os que estão enfermos. Para aqueles que enfrentam doenças crônicas, traz alívio e melhoria. Para aqueles que receberam diagnósticos difíceis, traz esperança e reversão sobrenatural. Para aqueles que estão em tratamentos, que vejam resultados positivos, toca com o Teu poder cada órgão, cada célula, cada sistema do nosso corpo. Onde há dor, traz alívio. Onde há inflamação, traz cura. Onde há doença, traz restauração completa. Senhor, cura também as feridas emocionais que carregamos. As feridas da rejeição, do abandono, da traição, do abuso. Toca nas memórias dolorosas e traz o Teu bálsamo curador. Sara os corações partidos, consola os que choram, levanta os que estão abatidos, restaura a alegria que foi roubada, devolve a paz que foi perdida, renova a esperança que foi abalada. Senhor, pedimos que abençoes o nosso trabalho neste dia, que sejamos produtivos e eficientes em tudo o que fizermos. Que o trabalho das nossas mãos seja abençoado e multiplicado. Para aqueles que estão desempregados, abre portas de oportunidade. Que hoje seja o dia em que recebem aquela ligação esperada, aquele retorno aguardado, aquela resposta positiva. Para aqueles que têm negócios próprios, traz clientes, traz vendas, traz prosperidade. Que os negócios cresçam, que as ideias inovadoras surjam, que as estratégias certas sejam reveladas. Para aqueles que trabalham para outros, dá-lhes favor diante dos seus superiores, que sejam reconhecidos, valorizados e promovidos. Senhor, abençoa também os nossos estudos. Para aqueles que estão em processos de aprendizagem, dá-lhes capacidade de compreensão, memória excelente e sabedoria para aplicar o conhecimento. Que tenham sucesso em provas e avaliações. Pai amado, pedimos que nos enchas do Teu Espírito Santo neste dia. Que sejamos cheios do fruto do Espírito, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão,
e domínio próprio. Que estas qualidades sejam evidentes em nossas vidas hoje. Que as pessoas ao nosso redor vejam Cristo em nós. Dá-nos amor para amar os que são difíceis de amar. Dá-nos alegria que não depende das circunstâncias. Dá-nos paz que excede todo entendimento. Dá-nos paciência para suportar as provações. Dá-nos bondade para sermos generosos com os outros. Dá-nos fidelidade para permanecermos firmes. Dá-nos mansidão para respondermos com graça. Dá-nos domínio próprio para resistirmos às tentações. Senhor, que sejamos testemunhas eficazes do Teu amor hoje. Que alguém seja impactado pela nossa vida, pelas nossas palavras, pelas nossas ações. Senhor Jesus, pedimos que nos deis sabedoria sobrenatural neste dia. A sabedoria que vem do alto, que é pura, pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos. Que saibamos quando falar e quando calar. Que saibamos quando agir e quando esperar. Que saibamos discernir entre o bem e o mal, entre o verdadeiro e o falso, entre o que vem de ti e o que não vem. Dá-nos discernimento espiritual para não sermos enganados. Abre os nossos olhos espirituais para vermos além do natural. Que possamos perceber as armadilhas do inimigo antes de cairmos nelas. Que possamos reconhecer as oportunidades que vêm de ti e aproveitá-las. Senhor, remove de nós toda a confusão mental. Onde há neblina no entendimento, traz clareza. Onde há dúvida paralisante, traz certeza. Onde há indecisão, traz convicção. Que a nossa mente seja renovada pela Tua palavra. Senhor, pedimos perdão por todos os nossos pecados, pelos pecados que conhecemos e pelos que desconhecemos, pelos pecados de ação e pelos pecados de omissão, pelas vezes que Te desobedecemos conscientemente e pelas vezes que falhamos por fraqueza. Senhor, purifica-nos com o Teu sangue precioso, lava-nos e ficaremos mais alvos que a neve. Cria em nós um coração limpo e renova dentro de nós um espírito inabalável. Não nos lances fora da Tua presença e não retires de nós o Teu Santo Espírito. Pai, ajuda-nos também a perdoar aqueles que nos ofenderam. Sabemos que guardar mágoa é veneno para a alma. Ajuda-nos a soltar, a liberar, a perdoar como Tu nos perdoaste. Onde há ressentimento, traz cura. Onde há amargura, traz doçura. Onde há desejo de vingança, traz graça para abençoar. Que sejamos livres do peso do rancor. Pai amado, pedimos que protejas as nossas mentes de pensamentos negativos neste dia. Pensamentos de medo, de ansiedade, de preocupação, de desespero. Ajuda-nos a levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Que a nossa mente seja preenchida com a Tua verdade, com as Tuas promessas, com pensamentos que edificam e não que destroem. Quando o inimigo tentar plantar sementes de dúvida, que possamos imediatamente rebater com a espada do Espírito, que é a Tua palavra. Quando vierem pensamentos de incapacidade, que nos lembremos que tudo podemos naquele que nos fortalece. Quando vierem pensamentos de abandono, que nos lembremos que Tu prometeste nunca nos deixar nem nos desamparar. Senhor, enche a nossa mente com coisas verdadeiras, honestas, justas, puras, amáveis e de boa fama. Que meditemos no que é excelente e digno de louvor. Senhor Jesus, pedimos que fortaleças a nossa fé neste dia. Que a nossa confiança em Ti seja inabalável. Quando vierem as provas, que a nossa fé não esmoreça, mas seja refinada como ouro no fogo. Quando vierem os desafios, que a nossa fé se levante e declare: se Deus é por nós, quem será contra nós? Aumenta a nossa fé, Senhor, que possamos crer não apenas quando vemos, mas especialmente quando não vemos. Que possamos confiar não apenas quando compreendemos, mas especialmente quando não compreendemos. Ajuda a nossa incredulidade. Onde há dúvida, planta certeza. Onde há vacilação, estabelece firmeza.
Que sejamos como Abraão, que não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortalecido na fé, dando glória a Deus. Senhor, que a nossa fé mova montanhas hoje. Que vejamos o impossível tornar-se possível porque cremos. Pai, pedimos que abençoes as nossas finanças de forma sobrenatural neste dia. Que haja multiplicação do que temos. Que os recursos que parecem insuficientes sejam multiplicados nas tuas mãos, assim como os pães e os peixes. Onde há escassez, decretamos abundância. Onde há falta, decretamos provisão. Onde há dívidas, decretamos quitação. Senhor, abre fontes de renda que nunca imaginamos. Traz oportunidades de negócios prósperos. Dá-nos ideias criativas que gerem recursos. Que o nosso celeiro transborde e os nossos lagares transbordem de vinho novo. Ensina-nos a sermos sábios administradores daquilo que nos confias. Que saibamos dizimar com fidelidade, ofertar com alegria e dar com generosidade. Que não sejamos avarentos nem desperdiçadores, mas equilibrados e sábios no uso do dinheiro. Senhor, que as nossas finanças sejam ordenadas para que possamos ser bênção. Senhor, pedimos que derrames alegria sobre os nossos corações neste dia. A alegria do Senhor é a nossa força. Mesmo que as circunstâncias não sejam ideais, que tenhamos alegria, porque Tu és bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Que possamos nos alegrar sempre no Senhor. Restaura a alegria da salvação em nós. Que possamos rir novamente, sorrir novamente, celebrar novamente. Afasta toda tristeza que não vem de Ti. Afasta toda depressão, toda melancolia, todo desânimo. Enche-nos com o óleo da alegria em lugar do pranto. Veste-nos com vestes de louvor em lugar do espírito angustiado. Senhor, que a nossa alegria seja contagiante. Que as pessoas ao nosso redor sejam impactadas pela nossa alegria genuína que vem de Ti. Que possamos ser testemunhas de que servir a Deus traz verdadeira felicidade. Pai amado, pedimos que esta manhã seja apenas o começo de um dia totalmente abençoado. Que do nascer ao pôr do sol vejamos a Tua bondade se manifestando. Que cada hora seja marcada pela Tua presença. Que cada momento seja uma oportunidade de Te glorificar. Senhor, vai conosco quando sairmos e fica conosco quando voltarmos. Que a Tua bênção nos acompanhe em cada lugar que pisarmos. Que sejamos abençoados na cidade e abençoados no campo, abençoados ao entrar e abençoados ao sair. Que tudo o que tocarmos prospere, que tudo o que fizermos seja bem-sucedido, não por nossa capacidade, mas porque Tu estás conosco. Senhor, que ao final deste dia possamos nos deitar em paz, sabendo que Tu cuidaste de nós em cada momento. Que possamos testemunhar. Verdadeiramente o Senhor foi o meu pastor hoje e nada me faltou. Senhor, pedimos que abençoes os nossos lares neste dia. Que a paz de Deus reine em cada ambiente da nossa casa. Que não haja brigas, discussões ou conflitos. Onde tem havido tensão, traz harmonia. Onde tem havido desentendimento, traz compreensão. Onde tem havido frieza, traz calor humano e afeto. Que os nossos lares sejam santuários onde a Tua presença habita, que sejam refúgios seguros em meio ao caos do mundo. Senhor, abençoa os casais que estão enfrentando dificuldades no relacionamento. Restaura o amor que esfriou. Reacende a paixão que se apagou. Cura as feridas causadas por palavras duras e ações insensíveis. Ensina maridos e esposas a se amarem como Cristo amou a igreja. Que haja perdão mútuo, respeito profundo e compromisso renovado. Afasta toda influência externa que tenta destruir os casamentos. Fortalece as alianças matrimoniais para que resistam a todas as tempestades. Pai, pedimos que abençoes especialmente as mães neste dia.
Dá-lhes força física para cumprirem todas as suas tarefas. Dá-lhes paciência infinita para lidarem com os desafios da maternidade. Dá-lhes sabedoria para educarem os filhos no caminho em que devem andar. Senhor, muitas mães estão exaustas, sobrecarregadas, sentindo que não são suficientes. Lembra-as de que em Ti encontram renovação de forças, que possam voar como águias, correr sem se cansarem, caminhar sem desfaleceres. Abençoa também os pais neste dia, que sejam líderes servos em seus lares. Que sejam provedores não apenas materiais, mas também emocionais e espirituais. Que sejam exemplos de integridade, de fé e de caráter para os seus filhos. Senhor, levanta uma geração de pais que não provocam os filhos à ira, mas os criam na disciplina e na admoestação do Senhor. Senhor Jesus, pedimos que abençoes todas as crianças neste dia. Protege-as de todo mal, de todo perigo, de toda influência negativa. Que cresçam saudáveis, física, emocional e espiritualmente. Que desde cedo conheçam o Teu amor e desenvolvam um relacionamento pessoal contigo. Senhor, há crianças que estão sofrendo abuso, negligência, violência. Intervém nessas situações. Envia ajuda, proteção e resgate. Que nenhuma criança seja ferida hoje. Abençoa as crianças que estão em hospitais lutando contra doenças. Toca-as com o Teu poder curador. Que os tratamentos sejam eficazes, que haja recuperação completa. Consola os pais que vigiam a cabeceira dessas crianças. Dá-lhes fé para crer em milagres. Senhor, abençoa também os adolescentes que estão navegando por uma fase tão desafiadora. Guarda-os de más companhias, de vícios, de decisões erradas que podem marcar suas vidas. Pai amado, pedimos que abençoes todos os que trabalham na área da saúde neste dia. Médicos, enfermeiros, técnicos, todos que dedicam suas vidas a cuidar dos enfermos. Dá-lhes sabedoria para fazer diagnósticos corretos. Dá-lhes habilidade para realizar procedimentos com excelência. Dá-lhes compaixão para tratar cada paciente com dignidade e respeito. Senhor, muitos profissionais de saúde estão exaustos, trabalhando em condições difíceis, enfrentando plantões extenuantes. Renova as suas forças, protege-os de doenças enquanto cuidam dos doentes. Abençoa as suas famílias, que muitas vezes sacrificam tempo junto, porque eles estão salvando vidas. Senhor, usa esses profissionais como instrumentos de cura nas Tuas mãos. Que através deles muitos sejam restaurados à saúde. Que vejam milagres acontecerem. Que testemunhem o Teu poder operando através do conhecimento e da ciência. Senhor, pedimos que abençoes todos os que estão em posições de liderança neste dia. Líderes governamentais, líderes empresariais, líderes comunitários, líderes religiosos. Dá-lhes sabedoria para tomarem decisões que beneficiem o povo. Dá-lhes integridade para resistirem à corrupção. Dá-lhes coragem para fazerem o que é certo, mesmo quando é difícil. Senhor, há muita injustiça no mundo, muita opressão, muita desigualdade. Levanta líderes segundo o Teu coração, que lutem pelos fracos, que defendam os oprimidos, que busquem a justiça. Transforma os corações dos líderes corruptos. Onde há ganância, planta generosidade. Onde há egoísmo, planta serviço. Senhor, abençoa especialmente os líderes cristãos, que sejam fiéis à Tua palavra, que preguem o Evangelho com poder e autoridade. Protege-os de escândalos, de tentações, de desvios doutrinários. Pai, pedimos que abençoes todos os missionários espalhados pelo mundo neste dia, aqueles que deixaram conforto, família e segurança para levar o Evangelho a lugares distantes. Fortalece-os nas dificuldades, consola-os na solidão, provê todas as suas necessidades materiais e espirituais. Senhor, há missionários em lugares perigosos, em países hostis ao Evangelho, arriscando suas vidas para que outros conheçam a Cristo.
protege-os de todo o mal. Envia anjos para guardá-los, que vejam frutos abundantes do seu trabalho. Que multidões sejam alcançadas pela mensagem que pregam. Senhor, abençoa também os que apoiam os missionários. Os que oram, os que contribuem financeiramente, os que enviam palavras de encorajamento, multiplica a oferta deles. Que sejam participantes da recompensa eterna. Senhor, levanta mais obreiros para a tua seara. Que muitos respondam ao chamado missionário. Senhor Jesus, pedimos que abençoes todos os que estão presos neste dia. Aqueles que cometeram crimes e estão pagando por seus erros. Toca nos seus corações, leva-os ao arrependimento genuíno, que encontrem salvação mesmo atrás das grades, que suas vidas sejam transformadas pelo teu poder. Senhor, há também inocentes que estão presos injustamente. Intervém nessas situações. Que a verdade venha à luz, que a justiça seja feita, que sejam libertados. Consola as famílias dos presos que sofrem com a separação. Provê para elas quando o provedor está ausente. Senhor, abençoa os que trabalham no sistema prisional. Guarda-os de perigos. Dá-lhes sabedoria para lidar com situações difíceis. Que sejam agentes de transformação, não apenas de punição. Que vejam os presos não como números, mas como pessoas que precisam de redenção. Pai amado, pedimos que abençoes todos os que estão desabrigados neste dia. Aqueles que dormem nas ruas, que não têm onde repousar a cabeça. Senhor, Tu conheces cada um deles pelo nome. Tu sabes as histórias que os levaram a essa situação. Tem misericórdia deles. Provê abrigo, alimento e roupa. Levanta pessoas compassivas que os ajudem. Abre portas de oportunidade para que possam reconstruir suas vidas. Senhor, há muitos que perderam a esperança, que se sentem invisíveis para a sociedade. Mostra-lhes que não são invisíveis para Ti, que sintam o Teu amor, que experimentem a Tua provisão. Usa-nos como instrumentos para abençoá-los, que não viremos o rosto quando os virmos, que não passemos indiferentes ao seu sofrimento. Dá-nos corações compassivos como o Teu. Senhor, pedimos que abençoes todos os que estão em hospitais neste dia. Aqueles que estão internados lutando contra doenças. Visita-os em seus leitos, que sintam a Tua presença mesmo na dor. Toca-os com o Teu poder curador. Que os médicos sejam instrumentos de cura nas Tuas mãos. Que os tratamentos sejam eficazes. Que haja recuperação rápida e completa. Senhor, consola os que receberam diagnósticos difíceis, os que enfrentam doenças terminais. Que mesmo na sombra da morte não temam mal algum, porque Tu estás com eles. Dá-lhes paz que excede todo entendimento. Prepara-os para a eternidade. Consola também as famílias que acompanham esses pacientes. Dá-lhes força para serem apoio. Renova a esperança nos seus corações. Que vejam milagres acontecerem. Senhor, abençoa os que trabalham nos hospitais cuidando dos enfermos. Protege-os, fortalece-os, capacita-os. Pai, pedimos que abençoes todos os idosos neste dia. Aqueles que deram tanto à sociedade e agora estão na fase final da vida. Que sejam tratados com respeito e dignidade. Que não sejam negligenciados ou abandonados. Senhor, muitos idosos estão solitários, esquecidos pelas famílias, vivendo em asilos sem receber visitas. Consola os seus corações. Envia pessoas que os visitem, que conversem com eles, que os façam sentir amados. Senhor, dá saúde aos idosos, que tenham lucidez mental, mobilidade física, autonomia para cuidarem de si mesmos o máximo possível. Alivia as dores do corpo envelhecido. Traz conforto nas limitações. Senhor, usa os idosos para abençoar as novas gerações com sua sabedoria e experiência. Que haja valorização dos mais velhos, que sejam honrados conforme Tua palavra ordena.
Abençoa especialmente os avós que têm papel fundamental na formação dos netos. Senhor Jesus, pedimos que abençoes todos os que sofrem com vícios neste dia. Vícios em drogas, álcool, jogos, pornografia, qualquer tipo de dependência que escraviza. Senhor, Tu vieste para libertar os cativos. Liberta essas pessoas das cadeias que as prendem. Quebra o poder do vício sobre suas vidas. Dá-lhes força para vencerem a cada dia. Senhor, sabemos que a luta contra o vício é difícil. Há recaídas, há momentos de fraqueza. Mas Tu és poderoso para sustentar os que caem. Levanta-os novamente. Não permitas que desistam. Rodeia-os de pessoas que os apoiem nessa jornada, que encontrem grupos de ajuda, tratamentos adequados, comunidades de fé que os acolham sem julgamento. Senhor, cura as feridas emocionais que muitas vezes estão na raiz dos vícios. Trata a dor que tentam anestesiar com substâncias. Enche o vazio que tentam preencher com comportamentos destrutivos. Pai amado, pedimos que abençoes todos os professores neste dia, aqueles que dedicam suas vidas a educar as novas gerações. Dá-lhes paciência para lidar com alunos difíceis. Dá-lhes criatividade para tornar o aprendizado interessante. Dá-lhes sabedoria para identificar e desenvolver os talentos de cada aluno. Senhor, muitos professores estão desvalorizados, mal remunerados, trabalhando em condições precárias. Muda essa realidade. Que sejam reconhecidos e valorizados como merecem. Que recebam salários dignos. Que tenham condições adequadas de trabalho. Senhor, protege os professores de violência nas escolas. Guarda-os de agressões físicas e verbais. Dá-lhes autoridade moral nas salas de aula. Senhor, usa os professores para impactar vidas, que através deles muitos alunos descubram seus propósitos, que sejam mentores que inspiram, que encorajam, que acreditam no potencial dos jovens. Senhor, pedimos que abençoes todos os que trabalham em serviços essenciais neste dia. Os que coletam o lixo, os que limpam as ruas, os que mantêm o transporte público funcionando, os que garantem energia elétrica e água em nossas casas. Muitas vezes essas pessoas são invisíveis, seu trabalho não é reconhecido, mas Tu vês cada um deles. Abençoa-os abundantemente. Protege-os nos seus trabalhos muitas vezes perigosos. Provê para suas famílias. Senhor, dá-lhes satisfação no trabalho que fazem, sabendo que são importantes para a sociedade, que sejam tratados com respeito e dignidade, que recebam salários justos. Senhor, abençoa também os empresários que geram empregos. Dá-lhes sabedoria para administrarem bem seus negócios, que sejam justos com seus empregados, que prosperem honestamente, que usem a prosperidade para abençoar outros. Pai, pedimos que abençoes todos os que lutam contra doenças mentais neste dia. Depressão, ansiedade, transtorno bipolar, esquizofrenia, todas as condições que afetam a mente. Senhor, Tu criaste a mente humana e sabes como curá-la. Toca essas pessoas com o Teu poder restaurador, que encontrem os tratamentos adequados, que os medicamentos sejam eficazes, que os terapeutas sejam sábios. Senhor, quebra o estigma em torno das doenças mentais, que as pessoas não tenham vergonha de buscar ajuda, que a igreja seja um lugar seguro, onde podem compartilhar suas lutas sem medo de julgamento. Senhor, consola os que pensam em desistir da vida, os que não veem mais sentido em continuar. Mostra-lhes que a vida vale a pena, que há esperança, que há futuro. Envia pessoas certas no momento certo para impedir tragédias. Restaura a vontade de viver. Senhor Jesus, pedimos que abençoes todos os casais que desejam ter filhos, mas enfrentam infertilidade. Senhor, Tu és o Deus que abre ventres. Tu fizeste Sara conceber na velhice. Tu deste um filho a Ana, depois de anos de esterilidade. Tu podes fazer o impossível.
Toca os corpos dessas mulheres e desses homens, que haja cura para as causas médicas da infertilidade, que os tratamentos sejam bem-sucedidos. Senhor, consola os corações feridos por tentativas frustradas, por gestações que não se completaram, por sonhos adiados mês após mês. Dá-lhes força para continuarem esperando. Renova a fé deles, que não desistam de crer no milagre. Senhor, se for da tua vontade, abre portas para a adoção, que encontrem as crianças que precisam de um lar amoroso, que formem famílias lindas, mesmo que não sejam biológicas. Abençoa cada criança que vai nascer hoje, que venham ao mundo saudáveis. Pai amado, pedimos que abençoes todos os que perderam entes queridos recentemente, os que estão no luto, no processo doloroso de aceitar a ausência. Senhor, tu és perto dos que têm o coração quebrantado. Consola-os nesta dor. Envia o teu Espírito Consolador, que sintam a tua presença nos momentos de maior tristeza, que encontrem força em ti para continuar. Senhor, cura a dor da perda. Sabemos que a saudade permanece, mas que a dor aguda seja amenizada com o tempo. Que boas memórias tragam consolo, que a esperança da ressurreição traga paz. Que saibam que não é um adeus definitivo, mas um até logo. Senhor, sustenta especialmente os que perderam filhos. Não há dor maior do que essa. Rodeia-os com teu amor. Que não percam a fé mesmo na maior das tragédias. Que um dia compreendam o que agora não conseguem entender. Senhor, pedimos que abençoes todos os que servem nas Forças Armadas neste dia. Soldados, marinheiros, aviadores, todos que defendem a nação, protege-os em suas missões, guarda-os de perigos, traz-lhes de volta em segurança para suas famílias. Senhor, dá-lhes sabedoria nas operações que realizam, que sejam instrumentos de paz, não de destruição desnecessária, que hajam com justiça e integridade. Abençoa as famílias dos militares que vivem com a angústia da separação e do perigo constante. Dá-lhes paz e coragem. Senhor, pedimos também pelos que servem na polícia e no corpo de bombeiros. Protege-os enquanto protegem outros. Que voltem em segurança para casa ao final de cada plantão. Dá-lhes discernimento nas situações de risco, que sejam justos, corajosos e compassivos. Abençoa todos os que arriscam suas vidas para salvar outras vidas. Pai, pedimos que abençoes a todos nós com um espírito de gratidão neste dia. Que não nos esqueçamos de agradecer pelas bênçãos que recebemos. Que reconheçamos que tudo vem de ti. A vida que temos, o ar que respiramos, a família que nos cerca, o teto sobre nossas cabeças, o alimento na mesa, tudo é graça. Senhor, perdoa-nos quando reclamamos, ao invés de agradecer, quando focamos no que falta, ao invés de valorizar o que temos. Ajuda-nos a cultivar corações gratos, que em tudo demos graças, porque esta é a tua vontade. Senhor, que este dia seja marcado por uma atitude de gratidão constante, que ao final possamos dizer: este foi o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Que a nossa gratidão seja um sacrifício de louvor que sobe até ti como aroma suave. Senhor Jesus, pedimos que nos dês coragem para enfrentarmos os desafios deste dia. Coragem para fazermos o que é certo, mesmo quando é difícil. Coragem para defendermos a verdade, mesmo quando não é popular. Coragem para permanecermos firmes na fé, mesmo quando somos ridicularizados. Tu disseste: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Que esta palavra ressoe em nossos corações hoje. Não precisamos temer porque tu já venceste. Senhor, dá-nos a coragem de Davi quando enfrentou Golias, a coragem de Esther quando arriscou a vida pelo seu povo, a coragem de Daniel quando se recusou a comprometer sua fé,
a coragem dos apóstolos quando pregavam o Evangelho apesar das perseguições. Que sejamos corajosos, sabendo que se Deus é por nós, quem será contra nós? Que não sejamos covardes diante das oposições. Que mantenhamos nossa postura cristã em qualquer circunstância. Pai amado, pedimos que nos ensines a viver um dia de cada vez. Que não nos preocupemos com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Ajuda-nos a focar no presente, a viver plenamente este dia que nos deste. Senhor, muitas vezes ficamos ansiosos pensando no futuro, nos problemas que podem vir, nas incertezas que nos aguardam, mas Tu nos ensinas a confiar que assim como cuidaste de nós até hoje, cuidarás de nós amanhã. Que possamos descansar nesta certeza. Senhor, ajuda-nos também a não vivermos presos ao passado, a não ficarmos remoendo erros que já foram perdoados, a não nos lamentarmos por oportunidades perdidas. O passado passou. Este é um novo dia. Novas misericórdias se renovam a cada manhã. Grande é a Tua fidelidade. Que vivamos este hoje com intencionalidade e propósito. Senhor, pedimos que nos uses para fazer diferença no mundo hoje. Que não sejamos apenas espectadores, mas participantes ativos na construção de um mundo melhor. Onde há ódio, que levemos amor. Onde há discórdia, que levemos união. Onde há desespero, que levemos esperança. Onde há trevas, que levemos luz. Senhor, faz de nós instrumentos da Tua paz. Que sejamos sal da terra e luz do mundo. Que a nossa presença em qualquer ambiente traga transformação. Que as pessoas sejam melhores por terem cruzado conosco. Senhor, dá-nos oportunidades de compartilhar o Evangelho hoje. Abre portas para conversas espirituais. Dá-nos palavras certas na hora certa. Que alguém seja impactado pela mensagem de salvação que compartilharmos. Que sementes do reino sejam plantadas através de nós. Pai, pedimos que nos dês um coração humilde neste dia. Que não sejamos arrogantes ou orgulhosos. Que reconheçamos que sem Ti nada somos. Que toda a habilidade que temos vem de Ti. Todo talento é um presente Teu. Todo sucesso é resultado da Tua graça. Senhor, ajuda-nos a não nos exaltarmos quando somos elogiados, que saibamos dar a glória a Ti, que não busquemos reconhecimento humano, mas aprovação divina. Senhor, dá-nos também humildade para reconhecermos quando erramos, para pedirmos perdão quando ofendemos, para admitirmos quando não sabemos. A humildade não é fraqueza, é força. É reconhecer a verdade sobre nós mesmos. Senhor, Tu resistis aos soberbos, mas dás graça aos humildes. Queremos receber Tua graça. Faz-nos humildes de coração como Jesus, que sendo Deus se fez servo. Senhor Jesus, pedimos que nos enchas de compaixão pelos perdidos neste dia, pelos que ainda não Te conhecem, pelos que caminham em trevas sem saber que há luz disponível, pelos que sofrem sem saber que há consolo, pelos que estão perdidos, sem saber que há um Salvador. Senhor, quebra o nosso coração pelo que quebra o Teu, que vejamos as pessoas como Tu as vês. Não como projetos de evangelismo, mas como ovelhas sem pastor que precisam ser alcançadas. Dá-nos amor genuíno pelas almas, que estejamos dispostos a investir tempo, recursos e energia para levá-las a Ti. Senhor, usa-nos como pescadores de homens, que sejamos testemunhas eficazes do Teu amor, que vivamos de tal forma que outros queiram conhecer o Deus que servimos. Que o nosso testemunho seja convincente e atraente. Pai amado, pedimos que nos dês paciência neste dia. Paciência com as pessoas que são difíceis. Paciência com as circunstâncias que não mudam rapidamente. Paciência com nós mesmos quando não crescemos no ritmo que gostaríamos. Senhor, sabemos que a paciência é fruto do Espírito. Cultiva este fruto em nós.
Que não sejamos impulsivos ou precipitados, que saibamos esperar o teu tempo. Tu fazes tudo formoso no seu tempo. Senhor, dá-nos paciência, especialmente nas provações, sabendo que a provação da nossa fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa para que sejamos perfeitos e íntegros, sem faltar em coisa alguma. Que não desistamos no meio do processo. Que aguardemos com paciência o cumprimento das tuas promessas. Que confiemos que o que tu começaste completarás. Senhor, pedimos que nos protejas de todo engano neste dia. Vivemos em tempos onde a mentira é apresentada como verdade e a verdade é chamada de mentira, onde o bem é chamado de mal e o mal é chamado de bem. Senhor, dá-nos discernimento para não sermos enganados. Que conheçamos a Tua palavra tão profundamente que possamos identificar qualquer distorção. Que o Espírito Santo nos alerte quando algo não está alinhado com a verdade. Senhor, protege-nos de falsos mestres, de falsas doutrinas, de enganos religiosos. Que não sejamos levados por qualquer vento de doutrina, que estejamos fundamentados na rocha que é Cristo. Senhor, protege-nos também de enganos no mundo secular, mentiras da mídia, manipulações políticas, propagandas enganosas. Dá-nos sabedoria para discernir a verdade em meio a tanta informação. Pai, pedimos que nos dês contentamento neste dia, que aprendamos a estar contentes em toda e qualquer situação, seja na abundância ou na escassez, seja na saúde ou na doença, seja no sucesso ou no fracasso. Senhor, o contentamento não é conformismo, não é desistir de melhorar. É reconhecer que enquanto buscamos o melhor, podemos estar em paz com o presente. É saber que nossa alegria não depende das circunstâncias, mas da Tua presença. Senhor, liberta-nos da comparação que rouba o contentamento, quando olhamos para o que outros têm e nos sentimos inferiores. Quando invejamos as bênçãos alheias, ao invés de celebrar as nossas próprias. Ajuda-nos a focar no que temos e não no que falta. A agradecer pelo suficiente, ao invés de reclamar pela falta de abundância. Que tenhamos contentamento verdadeiro que vem de Ti. Senhor Jesus, pedimos que nos dês mansidão neste dia. Não a fraqueza que o mundo confunde com mansidão, mas a força sob controle. A capacidade de responder com graça mesmo quando provocados, de manter a calma mesmo quando irritados, de escolher palavras suaves mesmo quando tentados a ser ásperos. Senhor, Tu és manso e humilde de coração. Ensina-nos a sermos como Tu, que não revidemos quando ofendidos, que não busquemos vingança quando feridos, que abençoemos os que nos maldizem, que oremos pelos que nos perseguem. Senhor, dá-nos mansidão especialmente nos relacionamentos, que saibamos ouvir antes de falar, que sejamos tardios para a ira, que controlemos a língua que tem poder de destruir, que usemos palavras que edificam, que curam, que trazem vida. Pai amado, pedimos que nos dês generosidade neste dia, que tenhamos mãos abertas para dar, corações dispostos a compartilhar, recursos disponíveis para abençoar. Senhor, Tu nos deste tudo gratuitamente. Não merecíamos, mas recebemos. Que essa consciência nos torne generosos, que vejamos oportunidades de dar em toda parte. Senhor, ajuda-nos a dar não apenas do que nos sobra, mas do que precisamos. Não apenas quando é conveniente, mas quando é sacrificial. Não apenas para receber reconhecimento, mas em secreto. Que a nossa mão esquerda não saiba o que a direita faz. Senhor, multiplica o que dermos, assim como multiplicaste os pães e os peixes, multiplica as nossas ofertas, que abençoem muito mais pessoas do que imaginamos, que gerem frutos eternos. Senhor, faz-nos canais de bênção por onde Tua provisão flui para outros. Senhor,
pedimos que nos dês fidelidade neste dia, fidelidade a Ti acima de tudo. Que Te sirvamos com integridade independente de quem esteja olhando, que sejamos fiéis nos pequenos compromissos e nos grandes, nas coisas ocultas e nas públicas. Senhor, dá-nos fidelidade nos relacionamentos, que sejamos cônjuges fiéis, pais fiéis, filhos fiéis, amigos fiéis, que cumpramos nossas promessas, que honremos nossos compromissos, que sejamos pessoas de palavra. Senhor, dá-nos fidelidade no trabalho, que façamos o melhor mesmo quando ninguém está supervisionando, que sejamos honestos em todas as transações, que não roubemos tempo, recursos ou oportunidades. Senhor, Tu és fiel e verdadeiro. Todas as Tuas promessas são sim e amém. Ensina-nos a sermos fiéis como Tu és, que possamos ouvir no final: muito bem, servo bom e fiel. Pai, pedimos que nos enchas de esperança neste dia, esperança que não decepciona porque está fundamentada em Ti, não em circunstâncias que mudam, mas em Deus que permanece o mesmo. Senhor, quando tudo parecer perdido, que tenhamos esperança. Quando as portas estiverem fechadas, que esperemos que Tu abras janelas. Quando o diagnóstico for desanimador, que esperemos no Teu poder curador. Quando os recursos acabarem, que esperemos na Tua provisão milagrosa. Senhor, a esperança não é ilusão, é confiança baseada no caráter de Deus. Tu és bom, Tu és poderoso, Tu és fiel. Por isso podemos esperar confiantes. Senhor, que sejamos portadores de esperança para outros. Que nossas palavras tragam ânimo aos desanimados. Que nosso testemunho inspire fé nos que perderam a esperança. Que apontemos sempre para Ti, a fonte de toda esperança. Senhor Jesus, pedimos que nos deis santidade neste dia, que vivamos vidas separadas do pecado e consagradas a Ti, que fujamos de toda a aparência do mal, que busquemos a santidade sem a qual ninguém verá o Senhor. Senhor, sabemos que a santificação é um processo, não acontece da noite para o dia, mas pedimos que haja progresso. Que hoje sejamos mais santos do que ontem, que amanhã sejamos mais santos do que hoje. Senhor, purifica os nossos pensamentos, que pensemos no que é puro, no que é santo, no que é agradável a Ti. Purifica as nossas palavras, que não saia da nossa boca nenhuma palavra torpe, mas apenas as que edificam. Purifica as nossas ações, que tudo o que fizermos seja para a Tua glória. Senhor, ajuda-nos a mortificar as obras da carne e a viver pelo Espírito. Pai amado, pedimos que nos dês comunhão profunda contigo neste dia. Que não seja apenas uma oração matinal, mas um diálogo constante. Que caminhemos em Tua presença o dia todo. Que Te consultemos em cada decisão. Que Te busquemos em cada desafio. Que Te louvemos em cada vitória. Senhor, aprofunda nosso relacionamento contigo. Que Te conheçamos não apenas como Criador, mas como Pai. Não apenas como Senhor, mas como amigo. Não apenas como juiz, mas como Salvador. Senhor, que a nossa maior alegria seja estar em Tua presença. Que desejemos Tua companhia mais do que qualquer outra coisa. Que anelemos por Ti como o servo anseia pelas correntes de águas. Que nossa alma tenha sede de Ti, do Deus vivo. Senhor, revela-te a nós de formas novas hoje, que Te vejamos onde não Te vimos antes. Senhor, pedimos que nos dê sabedoria financeira neste dia, que saibamos administrar bem os recursos que nos confiaste, que não sejamos perdulários nem avarentos, que gastemos com sabedoria, que poupemos com disciplina, que investamos com inteligência. Senhor, ensina-nos os princípios bíblicos de prosperidade. Que honremos a Ti com as primícias, que dizimemos fielmente, que ofertemos com alegria, que sejamos generosos com os necessitados. Senhor, quebra todo espírito de pobreza sobre nossas vidas.
toda mentalidade de escassez, todo pensamento limitado. Que creiamos que Tu és capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Senhor, abre fontes de renda que nunca imaginamos. Que haja multiplicação sobrenatural. Mas, acima de tudo, que busquemos primeiro o Teu reino, sabendo que todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Pai, pedimos que nos prepares para os desafios inesperados deste dia. Sabemos que nem tudo sairá como planejamos. Haverá surpresas, mudanças de planos, situações inesperadas. Senhor, dá-nos flexibilidade para nos adaptarmos. Dá-nos serenidade para não entrarmos em pânico. Dá-nos sabedoria para encontrarmos soluções. Senhor, quando as coisas não saírem como esperávamos, ajuda-nos a confiar que Tu estás no controle. Que mesmo o que parece contratempo pode ser redirecionamento divino, que o que parece obstáculo pode ser proteção. Senhor, ensina-nos a dizer em toda situação, seja feita a Tua vontade. Não a nossa, mas a Tua, porque Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Mesmo quando não compreendemos, confiamos. Mesmo quando não vemos o propósito, cremos que há um. Senhor Jesus, pedimos que nos enchas de zelo pela Tua casa neste dia, que amemos a Tua igreja, que sejamos comprometidos com a comunidade de fé, que não abandonemos a nossa congregação como é costume de alguns. Senhor, ajuda-nos a sermos membros ativos, não apenas frequentadores passivos, que usemos nossos dons para edificar o corpo de Cristo, que contribuamos financeiramente para a obra, que participemos dos cultos com entusiasmo, que sirvamos onde há necessidade. Senhor, protege a Tua igreja de divisões, de escândalos, de desvios doutrinários. Levanta líderes segundo o Teu coração. Pastores que apacentem o rebanho com amor e sabedoria. Que a igreja seja luz no mundo, sal da terra, cidade edificada sobre o monte que não pode se esconder. Que multidões sejam alcançadas através dela. Pai amado, pedimos que este dia seja uma demonstração prática do Salmo 23 em nossas vidas. Que experimentemos o cuidado do bom pastor, desde o amanhecer até o anoitecer. Que vejamos a Tua provisão em cada necessidade, que sintamos a Tua direção em cada decisão, que desfrutemos da Tua proteção em cada perigo, que testemunhemos a Tua bondade em cada momento. Senhor, que ao final deste dia possamos declarar com convicção: o Senhor foi o meu pastor hoje e nada me faltou. Que tenhamos testemunhos frescos da Tua fidelidade, novas provas do Teu amor, evidências renovadas do Teu cuidado. Senhor, prepara-nos não apenas para este dia, mas para todos os dias que virão. Que comecemos cada manhã com esta oração poderosa. Que façamos do Salmo 23 a nossa confissão diária. Que vivamos sob o cuidado constante do pastor das nossas almas. Pai amado, nós Te agradecemos por nos escutares nesta manhã. Obrigado, porque não há oração que suba a Ti e que volte vazia. Obrigado porque estás sempre presente, sempre atento, sempre disposto a nos ouvir. Obrigado por nunca nos abandonares, por nunca nos deixares, por nunca desistires de nós. Senhor, que este dia seja vivido em gratidão e alegria, conscientes de que estamos sob a Tua graça. Que cada manhã seja um novo começo, guiado por esta oração, enquanto caminhamos em Tua presença e colocamos Deus em primeiro lugar em cada decisão e ação. Oramos tudo isto em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Querido irmão, querida irmã, se esta oração tocou o teu coração, compartilha esta mensagem com alguém que precisa de uma palavra de alento. Escreve amém nos comentários para que possamos formar uma corrente de fé. Inscreve-te no canal para receberes mais mensagens que edificarão a tua fé e te aproximarão de Deus. Que a bênção do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sobre a tua vida,
sobre a tua família, sobre tudo o que te pertence, agora e para sempre. Vai em paz, vai abençoado, vai com Deus.